Salve Maria Santíssima. Francisco, o falso profeta de Apocalipse 13,11. O conhecido por Papa Francisco, Papa, entre aspas, é na realidade um antipapa, usurpador do trono de Pedro, e ele é o falso profeta apocalíptico, que tem por missão enganar e levar o máximo de almas para o inferno junto dele. Ele que será lançado no inferno vivo junto do anticristo. Ele é como, por exemplo, fosse São João Batista que veio anunciar Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o, vamos dizer, o João Batista do anticristo. Ele vem antes do anticristo e prepara o terreno para ele. Francisco, durante seus 6 anos de antipontificado, ele vem destruindo o papado. Ele vem cheio de meias verdades, com seu jogo de palavras. As pessoas têm que entender que ele é um muito perigoso, ele é muito enganador, porque ele é o falso profeta. Então ele tem o poder de enganar as pessoas, ele tem muita força nas palavras, nos seus atos, com sua falsa humildade. Ele já tem praticamente fama de santidade no mundo. Isso daí você pode ver nas profecias, era dito que ia acontecer isso. Quantos santos, São Francisco de Assis prevê que viria um falso papa. Ele tem a profecia original, no escrito talvez até diz que se chamaria Francisco. Então, como São Francisco foi levantado por Deus para reformar a igreja na época, que estava em crise, assim, por causa da riqueza, da pobreza, tinha deixado de praticar, de acreditar, ele foi lá e reformou a igreja. E Francisco escolheu o nome de Francisco para ser, ele é o destruidor, como também diz a profecia de São Francisco de Assis. Não foi por acaso, tem uma ligação. E Francisco é um blasfemo, ele é um herege público. Não muito tempo atrás ele negou o dogma da Imaculada Conceição. Ele já disse que Nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz foi um fracasso. Amoris Laetitia, que a sua encíclica é cheia de heresias, principalmente na questão dos casais em adultério, recasados, que podem tomar comunhão, que é um pecado mortal, estão bebendo e comendo sua própria condenação. E não também, ele diz que não pode julgar os gays, quem é ele para julgar os gays? Mas nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia está lá, ela condena o homossexualismo. Por isso que os homossexuais devem não praticar, mas oferecer sua vida em sacrifício a Deus, rezarem, viver na castidade. E Francisco é um inimigo, ele é um inimigo público, sim. Ele deve ser o máximo atacado e mostrar quem é ele, tirar sua máscara. Mas aqueles que atacam Francisco, que são contra ele, são considerados hereges, cismáticos. Mas na realidade são os verdadeiros fiéis católicos. Que também está lá no São Francisco de Assis. Aqueles que mantiverem amor e zelo pela verdade serão tidos por cismáticos e rebeldes. E vão ser perseguidos, mas estão na graça de Deus. E Francisco está formando a nova igreja totalmente ecumênica do anticristo. Por isso que eu digo também que o Vaticano II foi o início da grande apostasia, um grande erro, foi um grande engodo dos inimigos de Deus. E Francisco diz ser ele próprio a conclusão, o fim agora do Concílio Vaticano II. E ele está mudando a igreja. Ele está mexendo, está transformando uma igreja social. Ele quer dizer que é para os pobres. Ele quer a união, está assinando documentos com o islamismo, com as outras religiões, com o protestantismo. Estão tentando, ele faz parte dos que estão tentando destruir a Sagrada Eucaristia. Tirar o sentido da missa de sacrifício. Colocamos só como uma memória, se aproximando ao que é o culto protestante, principalmente de Lutero, do grande heresiarca, que Francisco mandou colocar a imagem dele, uma estátua dele dentro do Vaticano. Disse que ele foi uma verdadeira testemunha do Evangelho. Fizeram até selo comemorativo do Vaticano com a imagem dele perante o crucifixo no Calvário. São grandes blasfêmias, heresias. E algumas pessoas querem colocar ele como um mau papa, como a igreja teve muitos maus papas na história. Mas não, ele é o falso profeta, eles não conseguem perceber isso, nós chegamos no fim dos tempos.
Eles acham que nós estamos só num período da igreja, que na igreja tem muitos séculos, muitos anos pela frente. Não, aqui eles não conseguem, eles estão cegos, eles não conseguem perceber. Nós estamos vendo, como Nosso Senhor disse, olhar aí pelos ramos da figueira. Desde quando está saindo os brotos, já chegando o fim dos tempos. Também as inúmeras profecias que são desprezadas. Quantas mensagens de Nossa Senhora hoje em dia estão falando isso? Mensagens para todo mundo de Nosso Senhor. Francisco é um antipapa. E todas as ações dele são todas inválidas. Isso não afeta o sacramento, não afeta a Santa Missa. Mas ele é um grande enganador. E devemos nos opor a ele. Não ter pacto, não ter parte com as obras infrutíferas das trevas, mas sim condená-las abertamente. E que as pessoas abram o olho com ele. Pelo menos aqueles que não querem acreditar, tomem cuidado. Não sigam ele até o final, porque todos aqueles que seguirem Francisco até o final vão acabar indo com ele para o inferno. Francisco, vamos dizer, ele é terrível, ele é o falso profeta. Apocalipse 13,11 em diante. Ele é uma das bestas. Ele está preparando o terreno para o anticristo. As pessoas vão ver, ele está levando para a nova igreja totalmente ecumênica. O que vai unir todas as igrejas. A Beata Ana Catarina Emerick descreve bem essa união, o que está acontecendo. Então, Francisco é o falso profeta e tome muito cuidado com ele. Não sigam até o final. Ele é servo do anticristo. Fiquem com Deus.